Oi, tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não trago uma receita aqui, né? Então, vocês vão reparar que os ingredientes dessa receita estão logo na frente, porque aqui vocês podem pausar e anotar os ingredientes e o modo de preparo. É muito simples fazer esse bolinho, que aqui é super popular, aqui chama cardamoma bular, e eu amo fazer essa receita porque eu acho muito gostoso, eu acho muito mais gostoso do que o de canela. E no comecinho do vídeo vocês vão reparar que tá muito acelerado, porque eu fiz em time-lapse, porque aí fica bem menor o tamanho do vídeo. E eu vou mostrar basicamente os ingredientes que eu tô misturando, os que eu coloquei na lista antes, tá bom? A parte mais complicadinha dessa receita é moldar os bolinhos. Mas como eu não sou nenhuma profissional, eu não tenho jeito para cozinha, mas adoro comer, eu inventei minha própria técnica. A única coisa que eu faço questão de fazer é cortar a tirinha da massa e depois enroscar, torcer essa tirinha, porque fazendo isso eu percebi que não tem como o bolinho ficar feio. Então, basicamente, misturei todos os ingredientes e fiz exatamente o que está escrito lá no modo de preparo. E depois disso, eu só misturei tudo com a mão. E aí eu vi que a massa estava um pouco molenga demais e adicionei um pouquinho mais de farinha de trigo. Não para ela ficar mais seca, mas só para ela ficar menos molenga e grudenta. Depois disso, eu só coloquei a massa para descansar dentro do forno por 1h30. E ela cresceu muito, muito mesmo. Olha como ficou gigante depois desse clipe aí. Estão vendo? Ela cresce muito, é surreal. Logo depois disso, eu vou começar a parte de moldar os bolinhos para vocês. Então, é importante você manter a bancada enfarinhada, mas não adicionar muita farinha a mais na massa. O importante aí é que a massa não fique grudando na bancada, mas se você adicionar muito mais farinha e ficar sovando, vai mudar a textura do bolinho e ele vai ficar duro. Então, o que eu tô fazendo aí é mais envolver a massa na farinha, para que ela não fique grudando nem nas mãos e nem na bancada. Ela já não tava grudando muito, mas eu queria só dar uma blindada nela para ela não ficar grudando demais. E eu até coloquei pouca farinha na bancada, eu deveria ter colocado mais, é que eu fiquei com medo da massa ficar dura mesmo. Não deixa a bancada do jeito que eu deixei, coloca um pouco mais de farinha, porque senão na hora de cortar as tirinhas vai grudar e vai dar trabalho. Essa massa, gente, ela estica muito, ela vai longe, rende demais essa massa. Só que eu não tenho rolo, aquele rolo de macarrão, sabe? Eu não tenho, eu tenho que comprar um. Então eu usei uma caneca mesmo para ir esticando. Eu fiz bem grosseiramente, tá? Porque eu só queria gravar para vocês, já é a segunda ou terceira vez que eu gravo esse vídeo, só que antes eu tava gravando todo o processo com vídeo normal, e não em time-lapse, como eu fiz no começo do vídeo, e estava ficando muito grande, eu não estava conseguindo salvar no celular. Então, o mais importante aí é que você estique a massa o mais longe que ela puder ir. E depois que você esticar, você vai passar essa mistura de manteiga, que no caso a minha é uma manteiga vegana, com açúcar e o cardamomo. Vocês vão perceber que já tinha uma quantidade de manteiga com cardamomo da última vez que eu fiz a receita. Eu dei uma micrada nessa mistura para derreter um pouco mais a manteiga, só que eu derreti demais, eu deixei tempo demais no micro-ondas, então ficou bem líquido. A textura ideal não é essa, tá? É uma pasta. Ficou líquido demais, mas eu não tinha tempo de deixar na geladeira para endurecer um pouco, porque senão a minha massa ia ficar ali em cima da bancada e ia acabar dando errado. O mais importante nesse momento é que você espalhe essa mistura de manteiga vegana ou margarina vegana com açúcar e o cardamomo na massa, porque isso vai ser o recheio. Então, é isso que vai dar o máximo de sabor e a textura também vai ficar bem fofinha e bem molhadinha depois que você assar o bolinho. Se você não quiser usar o cardamomo, você pode usar qualquer outro tempero que seja para preparo de pratos doces. O cardamomo não é, mas nessa receita fica muito maravilhoso. Se você quiser usar canela, você pode também. É claro que você vai mudar a receita completamente, mas essa receita serve como base, né, para outras receitas.
Depois que eu dobrei a massa no meio, eu vim cortando as tirinhas. Você pode cortar a espessura que você quiser. O mais importante é que você corte uma tirinha. Ela ficou bem escorregadia, tá vendo? Porque a manteiga estava derretida demais. Estica essa tirinha e torce. Cada mão torce para um lado. Uma torce para frente, uma torce para trás. E vai torcendo. O mais importante aqui é torcer. E depois você só enrola normal. Esse é o jeito mais fácil de fazer e o bolinho vai ficar lindo. Se você torcer, sempre o que você fizer vai ficar lindo. Eu gosto de colocar na forminha de papel, porque na hora de tirar da forma fica mais organizado, fica menos melecado. E também é mais fácil porque eu gosto de congelar os meus bolinhos. Na hora de comer, eu só coloco no micro-ondas por alguns segundos e ele já tá pronto para servir. Eu gosto de comer ele quentinho. Aí, de novo, eu tô torcendo, que é o movimento básico para fazer esse bolinho de cardamomo. E depois eu tô fazendo uma outra técnica que é enrolar nos 2 dedos, no dedo indicador e no dedo do meio. E aí eu enrolo de novo, como se fosse um 8, sabe? É mais ou menos assim que eles fazem o formato clássico aqui. Mas como eu não tenho prática, eu faço do meu jeito. Estico a tirinha, torço de um lado para o outro, deixo bem torcidinho. E aí depois eu pego os 2 dedos, enrolo entre os dedos e faço um 8, como se fosse aquele formato de pretzel, sabe? E aí depois é só colocar na forminha de papel. Cada vez que eu fiz diferente, gente, porque não precisa mesmo fazer um formato perfeito. Se você torcer a tirinha, pode ter certeza que o jeito que você fizer o formato dele, na hora que tiver assado, vai ficar lindo do mesmo jeito. O mais importante é que você torça a tirinha, porque aí o recheio ele vai se mostrar também, junto com a massa, sabe? Vai ficar bem bonito, vai ficar bem douradinho. Como a minha manteiga ela derreteu demais e ficou bem líquida, vocês estão vendo que a massa está super escorregadia, eu decidi não untar. Untar que fala? Não, é cobrir os bolinhos, sabe? Eu faço uma mistura de leite vegetal com agave. Para quem não é vegano, pode colocar um leite e misturado com mel, colocar ovo para pincelar, mas como aqui a receita é vegana, eu não coloco. Eu coloco agave, que é como se fosse um mel, e eu coloco o leite vegetal. E aí eu pincelo depois com aquele pincel de silicone, sabe? Então, mas dessa vez eu decidi não fazer isso. No final eu até me arrependi, porque ficou menos dourado do que eu imaginava. Fica muito mais bonito quando você pincela um pouco de agave com o leite vegetal. Mas enfim, eu não quis fazer porque eu achei que a manteiga estava derretida demais e que já ia ajudar a dourar e acabou não ficando tão dourado quanto eu imaginava. Mas ficou bem gostoso, o sabor ficou o mesmo, só não ficou tão dourado como eu queria. Eu não vou gravar o processo todo para vocês porque eu fiz muitos. Olha como rendeu essa receita. Eu nem contei, mas deu muito bolinho. Aí depois eu só coloquei no tabuleiro, assim, do jeito que vocês estão vendo. O agave é esse aí, ó, que eu tava falando. Misturo tipo uma colher de sopa dele com 3 colheres de sopa de leite vegetal e vou espalhando com esse pincel de silicone. Mas dessa vez eu resolvi não colocar, porque a manteiga já estava derretida demais. Me arrependi, tá? Coloquem, porque eu me arrependi. Depois que os bolinhos estão na assadeira, eu coloco açúcar, polvilho açúcar em cima. E depois que eu polvilho o açúcar, eu polvilho mais cardamomo. Cara, fica tão incrível o sabor desse bolinho, fica tão gostoso. De verdade, coloca bastante cardamomo, porque fica muito bom. Inclusive, aqui o pessoal coloca o cardamomo, eles moem na hora, fica muito mais cheiroso, muito mais saboroso. Mas esse eu achei em pó e achei que era mais fácil e que o sabor ia ser o mesmo, mas não é. É muito mais gostoso quando você moe na hora. Quando você moe no... Sabe aquele pilão de amassar alho? Então, aqui eles têm pilão e tem gente que tem, aí no Brasil também, óbvio, o pilão que se usa separado, né? Que não usa para alho, que usa só para o tempero. Depois eu coloquei
os bolinhos dentro do forno de novo, forno desligado, para descansar por 30 minutos, porque ele vai crescer mais ainda, gente. Olha o tamanho que ficou isso. Fica enorme. Os bolinhos ficam enormes. Só não ficaram maiores porque eles estão muito apertados dentro da assadeira. Que eu só tenho uma assadeira rasa, funda, aliás. As outras são rasas, eu prefiro fazer na funda. Mas depois disso eu assei em forno pré-aquecido a 180 graus. Ficou mais ou menos uns 25 minutos. Quando eu tirei, dá pra ver que não tá tão dourado. Não sei se tá dando pra ver bem no vídeo, mas deixem dourar bastante. Deixa ficar bem marronzinho mesmo. Quanto mais marronzinho ficar, mais crocante ele vai ficar em cima. E no final eles ficaram assim. Não fique grudento com a forminha de papel. Ficou bem gostoso, bem maravilhoso. E eu super recomendo que vocês façam, porque não tem como se arrepender. Muito obrigada por vocês assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau!